Olá, bem-vindos ao Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta a Tânia, o seu terceiro episódio. A Tânia, eu não sei porque é que ela faz estas coisas, mas ela vai-nos explicar. Mas a Tânia deu a volta à Islândia. Foi a volta à Islândia? Foi. Deu a volta à Islândia. Não foi de carro, que era fixe. Não foi de bicicleta, que era fixe. Foi de trotinete. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Tânia. Olá, Pedro. Um gosto de ter-te de volta. Obrigada. Tu, antes de mais nada, eu quero que tu me expliques como é que foi o teu processo mental que culminou com a ideia de se calhar era uma boa ideia eu dar a volta à Islândia de trotinete. Não foi assim o processo. Ok. No fundo, isto foi por exclusão de partes. E então eu cheguei à conclusão só consigo ir à Islândia de trotinete. E portanto eu já estava feliz porque encontrei uma forma de poder dar a volta à Islândia. Como tu sabes, eu tenho tentado viajar o mundo de bicicleta. Tenho conseguido alguns países e espero continuar a conseguir. Todos os anos fazes assim um destino? Todos os anos faço uma zona. No fundo eu trabalho no verão, 4 meses, e depois canalizo todo o resto do tempo livre e o dinheiro que ganhei nesses 4 meses para fazer uma viagem. E as minhas viagens têm sido de bicicleta, que é a forma que eu encontrei, que é a forma que eu mais gosto de viajar e que é a forma que encontrei que é compatível com o dinheiro que eu tenho disponível para viajar. Começou por ser um escape, porque eu antes viajava para surfar, mas metia-me nos hostels e nos autocarros. E nos hostels às vezes apetecia-me só estar a pensar nas ondas que apanhei, depois vinha lá alguém sentar-se, então de onde é que tu vens? Então, e já estás a viajar há quanto tempo? E eu não gostava nada daquele tipo de conversas, porque não achava muita piada aquilo, e depois era outro problema que eu tinha, que para mim o boom disso foi na Austrália, que era pessoal que ia para a night e depois estava ali a noite inteira no hostel a partir aquilo tudo. Eu não me importava nada de ir para a night, mas não era todos os dias, porque no fundo eu tinha de ir de viajar para atingir o meu objetivo, que era apanhar as melhores ondas daquela viagem. E depois às vezes também ia no autocarro com a prancha e dizia, ei, aquilo é da ficha, ei, já passou. E eu comecei a pensar numa alternativa para conseguir ver os lugares todos e para não ter que estar nos hostels e para não ter que ser dependente de horários de nada e para não ter que meter a prancha em cima do autocarro, como me aconteceu, por exemplo, na Nicarágua, e vem o gajo e diz, afinal o bilhete é o dobro, por causa da prancha, e que era altamente injusto muitas vezes. E então eu decidi, olha, vou de bicicleta, levo a tenda e meto a prancha na bicicleta. E ainda fiz isso uma vez, eu percorri Sumatra de bicicleta com a prancha. Foi espetacular, apanhei grandes ondas, foi brutal. Em termos de vento, não te faz... Não. Também não apanhei ventanias ciclónicas, por exemplo, na Patagónia se calhar tinha ido parar, mas ali não apanhei muito. E foi espetacular. Mas a verdade é que não é prático. Porque tu não podes chegar a uma praia, ei, altas ondas, paras a bicicleta e vais surfar, porque tu não podes deixar ali as tuas coisas todas. E então eu nessa viagem que adorei, que para mim percorri que para mim é uma das mecas do surf, que é a costa de Sumatra e todas aquelas ilhas, Mentawai, Baniak, Nias, fiz isso tudo, foi brutal, mas eu cheguei ao fim e disse, bem, tenho que decidir, ou quero surfar ou quero andar de bicicleta, não dá para... E como eu o que queria era viajar, decidi, isto afinal da bicicleta eu gostei, comecei a ir de bicicleta, e ainda bem porque tem sido brutal. Mesmo, nós no último episódio que gravamos, tu disseste que gostavas de andar de bicicleta e eu percebi se calhar uma diferença entre nós, que é, eu adorei ter feito a minha viagem de bicicleta e vou fazer muitas mais. Mas tu gostas mesmo de andar de bicicleta, se calhar. Exato. Olha, eu vou-te dizer, eu comprei um livro a um amigo nosso que mora aqui no Porto, eu saí da Figueira de bicicleta e vim comprar o livro ao Porto de bicicleta. Pois, eu não falei se calhar por aí. Estás a ver? Eu gosto mesmo de ir de bicicleta. Sei lá, deve ser aquela sensação de levar com o vento. Não sei explicar, mas eu gosto de ir de bicicleta. E, a Islândia era mais um destino onde eu iria de bicicleta. E depois, como eu não me canso de repetir, eu sou uma apaixonada por paisagens
E o meu objetivo na Islândia, de ir à Islândia no inverno, era de acampar num lugar onde eu estivesse na tenda e visse as auroras boreais em cima de mim, da tenda. Pá, era o meu objetivo. Entretanto, comecei a falar com pessoas que já tinham ido à Islândia e toda a gente me disse que eu estava tolinha, porque já no verão aquilo de bicicleta era difícil e então no inverno iria ser muito mais. Uma das pessoas que me disse isso foi o Filipe, o Morato Gomes, que me disse, mas eu fui de carrinha e as pedras que voavam partiram-me o vidro da carrinha. Uau. E eu disse, se calhar a bicicleta, é que tu sabes como é que é, não é? A bicicleta com os sacos, vem uma ventania, pode ser perigoso. E então eu comecei a pensar em alternativas e foi assim que eu cheguei à trotinete. No fundo foi exclusão. Posso ir assim? Não, assim é perigoso. Assim não dá. E então a seguir a ir de bicicleta eu lembrei-me, vou a pé. Mas no verão só a Ring Road, que é a estrada que dá a volta à Islândia, a principal, é que está aberta. No verão não, no inverno. E eu comecei a ver 1400 km a pé, nunca mais acaba aquilo. E então comecei a pensar e disse, se calhar podia ir numa trotinete daquelas do continente que depois se dobram. E quando aquilo tiver muita neve ou muito vento ou qualquer coisa e não der para andar, eu dobro, eu meto na mochila e continuo a caminhar. Pronto, e esta foi a minha ideia que eu tive. Claro que eu não contei isto a muita gente, porque toda a gente diz que não consegues. E uma vez a conversar com um amigo, ele disse-me, mas tu estás maluca, meu, essas trotinetes, já viste as rodas daquilo? E eu, de facto, eu nunca tinha tido uma trotinete na vida. Sabia lá como é que eram as rodas. Na altura ainda nem havia essas trotinetes aí da rua, não conhecia muito. E ele disse-me, tu não vais conseguir sequer fazer 10 km, aquilo vai se escangalhar tudo. E eu comecei a pesquisar e disse, realmente este gajo tem razão, isto é rodas de plástico, isto se calhar não é muito fixe. E o gajo, curiosamente, foi super meu amigo e fez um trabalho de casa sem eu lhe pedir nada, fez um trabalho de casa por mim. E 2 dias a seguir mandou-me uma mensagem, eu lembro-me que estava a trabalhar na Suíça, mandou-me uma mensagem e disse-me, olha, estive a procurar e encontrei estas trotinetes, que são umas trotinetes que há com uma roda tipo de BMX, mas mais pequenina, mas com raios. Estás a ver uma rodita assim, mas com raios e já com pneus mais como deve ser e com um travãozito, sem ser aquele travão na roda, que aquilo também se escangalha tudo. E eu disse-lhe, olha, isto parece ser robusto. Achas que isto aguentava 1500 km? E ele, eu acho que se calhar tu é que não aguentas, mas agora isso já é o problema teu, mas pelo menos está aí uma trotinete mais robusta. E a verdade é que eu assim que vi aquela trotinete mandei logo vir e fui experimentar. Quanto custa uma trotinete dessas? Custou 150 euros. No fundo é quase o mesmo preço que as outras, porque aquelas trotinetes da Tanga que se vendem no supermercado também são 100 euros. Aquela foi 160 euros, 150 e tal. Sem motor, exato. E então, é importante sublinhar. E então, tive a trotinete lá na Suíça, eu trabalhava bastante, eu no verão trabalho na Suíça num refúgio de montanha, ou seja, nos refúgios estás no meio de ou uma escarpa, ou um glaciar, ou qualquer coisa assim, não podes andar de trotinete. E então, pronto, mas pelo menos já tinha ali uma trotinete, não experimentei depois uma vez mais tarde, mas eu também percebi que aquilo não valia a pena. Eu faço com aquilo o que eu faço de bicicleta. Pronto, eu também já ando muito de bicicleta, mas toda a gente que me pergunta como é que devem treinar para viajar de bicicleta, eu digo logo, não treinem. Não treinem porque vocês não estão habituados a andar de bicicleta. Vão começar a treinar para uma coisa que vai durar dias e dias seguidos. Ninguém consegue treinar em 2 semanas para fazer uma viagem de bicicleta que vai durar 1 mês. E depois, como não estás habituado e não tens se calhar aquele gosto pela bicicleta, durante o treino já te vais fartar daquilo que vai ser a tua melhor companheira durante a viagem. Não vale a pena estragar tudo antes de partir. Começa devagarinho e vê o que é que o teu corpo aguenta e encontra o teu ritmo. Se fores a 5 a hora, vais a 5 a hora. Se fores a 15 a hora, vais a 15 a hora. Encontra o teu ritmo. Porque isso é que é ir viajar de bicicleta. Tu não estás a treinar para um objetivo. Tu estás a treinar para uma coisa que é ir curtir. E tu não podes treinar para uma coisa que é ir curtir. Não se treina. Yeah. É uma questão de sentimentos.
e de te sentires bem. Pá, portanto, não, eu digo sempre isso a toda a gente. E foi o que eu fiz com a trotinete. Pá, entretanto vim para Portugal, preparei-me, não preparei muito porque eu já tinha quase tudo, né? Já tenho a tenda, já tenho o material todo que é o que eu uso com a bicicleta e pronto, já tinha comprado a viagem, chegou ao dia e eu arranquei. E então eu penso sempre que tudo é fácil e que consigo fazer tudo e viajei para a Islândia e comecei a viagem do aeroporto. Ou seja, eu cheguei de viagem, montei tudo no aeroporto e comecei a viagem dali. No primeiro dia só fiz 20 km, porque fui lá para um couchsurfing. E portanto aquilo não me gostou muito. No primeiro dia? Não gostou muito? No primeiro dia nem sequer eu vinha cansada da viagem, já tinha apanhado o comboio da Figueira a Madrid e depois apanhei o avião até de Madrid à Islândia, vinha super cansada, depois ainda tive que montar aquilo tudo. Depois aquele primeiro dia é quando tu metes as coisas na bicicleta, na trotinete, e depois dás uma curva e aquilo cai, depois tens que amarrar melhor. Depois... Portanto, tu ias com uma mochila? Eu ia com uma mochila e depois amarrei muita coisa ao guiador. Meti naqueles sacos tanque e depois com bocados de camaradar amarrei. Pronto, e aquilo ia tudo ali. E depois meti também aqueles suportes de garrafa das bicicletas e nesses suportes meti, num acho que meti a tenda e no outro meti um termo para ter sempre água quente. E pronto, o primeiro dia foi aquele que eu saí do aeroporto, vinha cansada e como a cada curva ou a cada passo aquilo caía tudo para o chão, eu nem sequer me apercebi que aquilo realmente era um grande disparate e pronto, porque ia mais distraída a apanhar as coisas que caíam e isso. Fui lá para a casa eram umas miúdas polacas que trabalhavam na Islândia, albergaram-me lá, disseram, mas tu achas que vais mesmo conseguir? O que a Islândia é muito difícil, isto e aquilo. Pá, eu também não lhes dei grande conversa, também estava cansada, fui dormir e no dia a seguir arranquei. Pá, e no fundo eu não podia lhes estar a dar muita conversa porque elas desanimavam-me, estás a ver? E eu precisava era de... Ânimo. Nem era de ânimo, mas precisava que ninguém me dissesse que eu não conseguia ainda, nem tinha arrancado quase. O primeiro dia eu não fui a Reykjavik, portanto eu vim do aeroporto e desci para onde é aqueles banhos que é o Blue não sei quê. Eu nunca fui são uns banhos super conhecidos lá. Desci para aí e nesse dia fiz 50 km, mas tinha-me proposto a fazer 60. E quando cheguei aos 50 aquilo era uma aldeiazinha e eu vi um campismo e disse, vou ficar aqui. E então senti-me um bocado a cair na realidade e disse, o que eu estou a fazer, isto, onde é que eu tinha a cabeça, não é? E eu lembro-me de estar em casa dos meus pais e da minha mãe me dizer assim, tu metes-te em cada uma. E eu só ouvia assim a voz da minha mãe a dizer-me isso. E eu assim, minha mãe tinha toda a razão, e que é que eu agora vou fazer? Se eu volto para trás vou ficar triste, porque, olha, vou continuar, vou mais devagar ou vou continuar. Pronto, nesse dia, a Islândia tem uma cena espetacular que é, os campsites têm condições brutais, ou seja, tu dormes lá fora, mas depois tens a cozinha, a casa de banho, as casas de banho, os balneários são enormes, as cozinhas e o refeitório são enormes, tudo aquecido. Eu só não dormi muitas vezes nos refeitórios porque tinha vergonha se alguém me viesse chamar a atenção, mas dormi nos balneários. São super quentinhos, super quentinhos. Mas que punhas lá, deitavas lá no chão nos chuveiros? Ou... Não, metia o meu colchão e saco de camas, precisava de montar a tenda. Na zona de chuveiros? Não, os balneários são enormes. Os balneários é tipo, sei lá, é maior do que este espaço, mas muito maior de espaço livre. Pois ainda tem cada chuveiro, cada sanita. É enorme, aquilo tem e está super limpo. Tu chegas lá, deitas-te e é tudo na boa. E ninguém chateia. E então, eu descansei. No dia a seguir, aquilo estava eu a contar, aquilo é espetacular porque há montes de gente que deixa lá montes de comida. Eu acho que é o pessoal das caravanas que compram imensa comida e depois quando chegam ali à zona do fim, que têm que deixar tudo porque vão devolver a carrinha que alugaram, deixam tudo ali. Então eu animei logo porque como estava a contar ir às compras, e o meu dinheiro é todo contado,
Cheguei ali, enchi tudo, enchi os sacos com Vais à comida. cozinha e tem lá Vais uma à data de comida, comida à disposição. exatamente, diz, podes-te servir e tens tudo. Botijas de gás, massa, cereais, café, chá, chocolate quente, Naquele tudo, em específico tudo. ou ao longo do trajeto? Nos dois últimos, que é Reykjavik e naquele. Mas ao longo do trajeto tens sempre coisas, mas naqueles dois, pá, era um supermercado autêntico. E então, pronto, eu fiz ali logo um grande banquete, naquele jantar, animei um bocadito, fui dormir. Pá, o meu material é bom de acampar e então eu não tive frio. E no dia a seguir montei tudo, já mais como deve ser, porque tinha tido a experiência já de 2 dias, já amarrava aquilo tudo como deve ser e fui. Opa, e a partir desse dia, curiosamente, comecei-me a sentir bem. Acho que fui ganhando o meu ritmo e comecei-me a sentir bem. Alternavas de pés? Alternava, dava 3 de um lado, 3 do outro, 3 de um lado, 3 do outro. Pá, curiosamente a Islândia tem subidas e descidas, que toda a gente diz que aquilo é plano, não é. E nas descidas... Se calhar o que é plano para um carro, trotinete parece não tão plano assim. Exatamente, sim, ou de bicicleta. Opa, nas descidas tentava não abusar muito, porque aquilo era muito instável, não é? Pá, mas nunca senti que tivesse em perigo. Por exemplo, eu cruzei um ciclista em Vik, que é a meio, um bocadinho, a uns quilómetros, a 100 quilómetros de Reykjavik, e ele apanhou um autocarro e veio-se embora. Disse que era super perigoso andar ali na estrada, com estrada gelada. Pá, a verdade é que aquilo é mágico, mágico. Tu vais a sítios, pá, eu, na minha opinião pessoal, e eu ainda vou lá voltar, de bicicleta. Podia ter ido de bicicleta, porque eu não apanhei, aquilo é tudo uma questão de sorte. Apanhas tempestade, não apanhas, a questão é de gerir a tempestade. Se tu apanhas uma tempestade ou acampas num lugar seguro, onde sabes que, pá, não vais ficar enterrado cheio de neve, e tens de ter paciência, que é uma coisa que eu tenho nas viagens, e esperas ali 2 ou 3 dias. Pá, eu trabalhei 12 anos na praia como nadadora salvadora e passava 10 horas a olhar para o mar. E é assim, é verdade que julho e agosto temos muito movimento na praia, mas em junho e setembro não tens ninguém. E eu passava muito, eu acho que isso transformou-me numa pessoa que sabe estar sem fazer nada. Porque eu passava ali muitas horas a olhar só para o horizonte, na praia. Pá, e então em viagem eu não me importo de ter que esperar 2 ou 3 dias, espero na boa. Aconteceu-me isso na Patagónia. Na Patagónia houve ali um sítio onde eu não conseguia avançar por causa do vento, eram rajadas ciclónicas. Pá, eu montei a tenda e fiquei lá 2 dias. E esperei que passasse o vento e depois é que continuei. Te davas uma caminhadita? Não, pá, aquilo nem dava para caminhadas, estava a olhar para o nada, estava ali, assim. Foi uma grande qualidade. Pá, eu se calhar aprendi muito com esses anos na praia, mas estava ali só, sem fazer nada. Na altura nem sequer tinha smartphone, quando fui para, portanto não tinha nada, tinha um livrito e não tinha mais nada. E pá, e estive ali bem, depois ia almoçar, voltava, dormia uma cesta, pá, também já vinha do Peru, vinha cansada, e tu sabes como é que é, após uns meses de viagem, depois quando tu paras 2 ou 3 dias também recarregas baterias. Pá, e ali eu acho que na Islândia podia ter feito isso, mas pá, não sabia, ouvi as pessoas e ainda bem, porque podia ter apanhado dias maus, mas vou lá voltar de bicicleta e vou fazer aquilo de bicicleta, pá, e vou conseguir acampar com uma aurora boreal em cima de mim. Acabou por não acontecer. Acabou por não acontecer. Por outro lado, pá, depois comecei a andar, sul e não sei o quê, pá, a parte mais este é bastante, pá, é mais austera, o tempo lá é mais, ou se calhar também eu apanhei tempestade e então foi mais difícil, mas ainda assim continuei. Pá, depois no norte fui a um fiord, resolvi sair da estrada e entrei num fiord. Epá, portanto, saíste a estrada, foste a caminhar? Aquilo tem estradas secundárias depois. E nesse dia estava bom tempo e eu disse, olha, vou entrar neste fiord e dou a volta ao fiord. Demoro para aí 2 dias. E a verdade é que eu entrei nesse fiord e fui lá a uma aldeiazinha e encontrei espécie do o magnata da aldeia, que era um senhor que tinha o restaurante, a fábrica do peixe, e o primo tinha o barco que levava os turistas a ver as baleias. Pá, eu caí ali de paraquedas, encontrei uma senhora e disse-lhe, olha, acha que eu posso acampar ali?
E a senhora disse-me, opá, poder podes, mas isso não é meu, olha, vou-te levar ali ao senhor. Levou-me à fábrica de peixe. Pá, o cota vira-se para mim e disse assim, o que é que tu andas aí a fazer de trotinete? Já passei por ti de carro hoje 3 vezes. Era o Elvar, pá, um senhor brutal. E eu disse-lhe, pois, eu vim aqui visitar isto, olha, isto é muito bonito. E depois eu assim, olha, isto dá para ver baleias, porque como eu não tinha dinheiro para ir no barco, o meu objetivo era acampar ali e tentar ver as baleias da costa. E ele disse, pá, às vezes vês, mas tu tens aqui no barco. E eu, não, mas eu quero vê-las daqui. E ele percebeu logo que eu não queria era pagar o barco, pá, não podia. E então ele disse-me, olha, pá, na realidade este sítio que está aqui coberto de neve, no verão é um campismo, é uma zona para acampar. E tens ali uma casa de banho que está quentinha. Pá, era uma cena assim, pequeníssima. E tinhas os potes de água quente, que eles têm muito na Islândia. Naturais. Exatamente. E o gajo, nesses potes de água quente, fabricou tipo uma coisinha de madeira à volta e aquilo era tudo bonito. E ele disse-me, olha, pá, acampa ali, usa a casa de banho, vai aos potes de água quente, faz o que tu quiseres durante os dias que quiseres, tu não pagas nada, és nossa convidada. E então, eu fiquei lá, no dia a seguir, acordei, estava a fazer o pequeno almoço e o gajo disse-me, olha, ficas aqui quantos dias? E eu, epá, então este gajo já me quer despachar, fogo. Pensei eu, epá, não sei, mas se calhar vou-me embora amanhã. Mas eu depois digo, está bem? E ele, mas precisas que eu me vá embora? E ele, não, eu quero é que eu falei com o meu primo e perguntei se ele te podia levar no barco. Yes. E eu assim, epá, mas sabes que eu não tenho muito dinheiro. E ele, não, mas tu és nossa convidada, já te disse que aqui nesta aldeia tu não pagas nada. Opa, lá foi o gajo, eu fui no barco, foi brutal, vi montes de baleias, pá, foi brutal. Eu nunca vi uma baleia na vida. Pá, também eu nunca tinha visto e foi brutal. E auroras boreais já tinha visto, portanto não faz mal. Ok, só não estava a ver a acampar, mas só não estava a também nunca acampar. vi uma Quer aurora dizer, boreal. estava a fazer a van life, por isso é quase igual. Isso também é outra história. Houve um ano que me despedi da Suíça e foi no ano em que eu construí a minha carrinha e eu comecei a pensar, então agora despedi-me e vou procurar outro emprego. Pá, tenho uma carrinha, sempre tive o sonho de ir às Lofoten Islands, o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, comecei a conduzir, Noruega acima, cheguei ao meio da Noruega, arranjei um emprego, fiquei lá 2 meses a trabalhar. Assim? Foram uns amigos que me arranjaram, que estavam na Costa Rica, mas que tinham estado a trabalhar. No fundo, esse gajo que me arranjou, ele lavava a louça num hotel de montanha na Noruega. E nesse ano eles estavam à procura de alguém para lavar a louça. E o gajo disse-me, olha, andas à procura de emprego? E eu, pá, se calhar não, vou às Lofoten. E ele, então, mas pelo caminho podes trabalhar. E eu, então, mas tens um emprego para mim? E o gajo, pá, eles estão à procura de alguém para o meu lugar, é lavar a louça. E eu, então eu aceito. Pá, e foi brutal. Foi um dos meus trabalhos mais foi um dos trabalhos mais brutais que eu já tive. Pá, ganhas bem, trabalhas poucas horas, o trabalho é espetacular. Pá, na Noruega, pelo menos no sítio, a experiência que eu tive é que eles dão sempre prevalência ao teu bem-estar. Pá, se tu num dia tens o turno da manhã, no dia a seguir tens o turno da tarde, para teres ali um tempo livre para poderes fazer coisas. Pagas os teus impostos, se no fim da temporada te vens embora do país, devolvem-te os teus impostos. Pá, é tudo espetacular, funciona tudo na perfeição e ainda te divertes, porque eu trabalhava num sítio super fixe e pá, diverti-me imenso. E depois no fim desse trabalho continuei para norte, fui para as Lofoten Islands e depois... Eu não sei, eu sei que as Lofoten Islands são umas ilhas, até porque tem a palavra island, mas não sei... Pá, é o norte da Noruega do lado oeste, no Ok. fundo. É tipo um arquipélago, mas está todo interligado com pontes. E depois vais sair a Tromsø, que é o norte já da Noruega. Vais sair um bocadinho abaixo de Tromsø. E pá, são espetaculares. É super pitoresco, é super bonito, pá, é brutal. E depois eu fui para as Lofoten. E quando fui para cima, ali a passar o Círculo Polar Ártico, já estava tudo cheio de neve. E eu, no fundo, tinha saído de casa para ir trabalhar o verão para a Suíça e tinha os pneus de verão. Então comecei a arranjar alternativas para descer até Portugal. E a verdade é que o Círculo Polar Ártico na Suécia não é tão alto. E então não tinha neve. E eu disse, então, das Lofoten atravesso para a Suécia e deixo por aí.
pelo Báltico. E a verdade é que quando eu saí das Lofoten, que já tinha adorado, entrei num sítio da Suécia que se chama Abisko, que é um parque natural. Pá, que para mim é um dos lugares mais bonitos. Olha, até me está a arrepiar. De um dos lugares mais bonitos onde eu já tive. Pá, renas. Era outubro, novembro, os lagos semigelados, auroras boreais. Pá, brutal. Parecia que estava num filme. E depois aí sim já retornei. Pá, vi no Google Maps 8.000 km, deixa-me começar a andar para casa e vim para Portugal. Portanto, viste as auroras boreais. Vi as auroras boreais aí. Então na Islândia, como vi as baleias, para mim já foi aquela novidade das baleias e já esqueci, mas vou lá voltar para acampar debaixo de uma aurora boreal. Opa, e pronto, e depois já indo no teu ritmo, aquilo para ti já é um ritual. E embora quem olhe para ti... Suponho que seja mais pesado do que andar de bicicleta. Sim, muito mais. É muito mais físico. Aliás, há montes de gente a quem eu digo, pá, o pessoal anda no ginásio, bem assim, muita gente anda no ginásio também por uma questão de tempo. Têm menos tempo, que no ginásio é concentrado em mais exercícios. Mas pá, ter uma trotinete e andar aí a fazer avenidas de bicicleta, pá, dá-te uma preparação brutal. Brutal. Mas é verdade que te cansa. Mas não cansa só das coxas. Cansa-te também costas aqui. Ficas, pá, mas ficas numa forma brutal. E o máximo que tu fazias num dia, mais ou menos, em era média? 55 km já me estava a esticar, porque sabes que tu não te podes esticar muito, porque senão no dia a seguir estás cansado. E foram 1400 km? Foram 1400 km, 1300 e tal, porque quando cheguei quase a Reykjavik, depois tive que apanhar aí uma boleia, porque estava uma gana... Foi um mês. Todos os dias. Yeah. Não paravas? Pois, epá, não, só parei num sítio porque estava uma tempestade, mas eu de bicicleta é igual, eu quase nunca paro. Okay. Eu só paro se estiver cansado ou se for fazer qualquer coisa, eu gosto de andar. E então, e como gosto do exercício, continuo sempre. Há montes de pessoal que para 3, 4 dias, 5 ou uma semana, pá, eu gosto sempre de continuar, e ali foi igual também. Depois no fim apanhei uma grande tempestade e aquilo ia estar uma semana de tempestade. E antes de chegares a Reykjavik tens um túnel para passar. Ou passas o túnel, ou a estrada alternativa só está aberta no verão. Eu ia ter que apanhar ali uma boleia para passar o túnel de qualquer das formas e disse, olha, em vez de pedir para ficar aqui uma semana a acampar e depois ir, peço já a boleia para Reykjavik e depois fico lá uma semanita a conhecer e a divertir-me. Foi incrível. Dás-me vontade de ter várias vidas, para fazer várias coisas. Estava-te a ouvir a falar também, até de parte do Abisko, quando te arrepiaste. Brutal, eu quase que me arrepiei brutal. também. É uma coisa... É pena porque é um sítio que há muita gente que não conhece, porque não se fala. Porque, por exemplo, Lofoten foi, há uns 10 ou 15 anos, foi tipo uma moda. Apareceu numa revista e toda a gente, ei, o que é isto? E de repente toda a gente começou lá a ir. Pá, e Abisko ainda não foi essa moda. Se calhar ainda bem, porque Lofoten está um bocado mais... Não é? Tipo clichê, toda a gente lá vai tirar as mesmas fotos, ou campo de futebol no meio da ilha. Mas pá, Abisko é uma coisa brutal. Tu vês renas por todo lado. Eu nunca tinha ouvido falar. Basta saís um bocadinho de aquilo a uma aldeia, basta entrares um bocadinho para a floresta, tu já vês renas. Pá, depois vês como, sei lá, quando tu vês um documentário sobre o Canadá ou o Alasca, que vês aqueles pinheiritos todos assim, parece que estão desenhados do outono. Sim. Pá, e é isso que tu vês durante quilómetros, quilómetros e quilómetros. E depois eu, quando cheguei a Portugal, fui pesquisar sobre o sítio onde eu tinha ido, né? Porque eu fui ali ao Calhas. E realmente aquilo é um parque natural, pá, super fixe e é outro sítio onde eu gostava de voltar. Para mim foi um dos sítios mais bonitos onde eu já estive até hoje. Incrível, Tânia. Muito obrigado mais uma vez. A Tânia voltará para sempre à Metamorfose, de vez em quando. Quanto a nós, vemos para a semana. Entretanto, se quiserem seguir aqui todas estas aventuras que a Tânia vai acrescentando ao seu currículo de vida, podem fazê-lo no Instagram em Tânia Mushima, com X. Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Se quiserem apoiar a Metamorfose, que andei a tentar encontrar-se depois desta despedida saudável do Maluco Beleza, podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante. Podem apoiar também comprando os meus livros em daquiali.com. Tânia, obrigado. Vemos para a próxima. E vemos para a semana. Tchau, tchau.